E aí galera, aqui é o Renato da Hagtronics. Nesse vídeo vou ensinar vocês a utilizar um display LCD 16x2 juntamente com o microcontrolador PIC. Irei mostrar o diagrama esquemático do LCD e do PIC. Irei mostrar também o código e iremos montar o hardware na prática para mostrar o funcionamento desse display. A partir dessa aula então nós iremos utilizar outro microcontrolador, que é o 16F877A, que é um microcontrolador de 40 pinos. Ele tem mais memória e mais capacidade de processamento do que o 16F628A. Então tenho certeza que esse microcontrolador aqui vai atender a muitos projetos que iremos desenvolver ao longo do curso. Então, bora para a prática. Então galera, para começar, como nós vamos utilizar outro microcontrolador, eu vou dar uma passadinha rápida aqui no datasheet dele para a gente ver as características básicas desse microcontrolador 16F877A que nós vamos começar a utilizar. Então, fazendo aqui uma comparação básica com o microcontrolador que a gente estava utilizando, o 628A, que eu vou abrir aqui também o datasheet dele na esquerda. Já de cara a gente pode ver que o 877A ele tem características analógicas, né? Então ele tem 10, ele tem até 8 canais de conversores analógico digital de 10 bits. Então ele tem conversor analógico digital, enquanto que o 16F628A não tem. Então essa é a característica aí muito importante, né? Conversor AD, que a gente utiliza para ler dados de sensores. Então aqui nessa tabela a gente pode ver também algumas comparações aí básicas, né? Na memória de programa, por exemplo, o nosso PIC 877A ele tem até um pouco mais de 7 vezes, né, mais memória de programa do que o 628A. Então a gente pode escrever um código até 7 vezes maior para colocar dentro do microcontrolador. Então, por exemplo, se nosso PIC 628A tem um código de 200 linhas máximo, o nosso 877A poderia ser 1400 linhas, por exemplo. Essa é uma comparação bem mais ou menos aí do que significa esse tamanho de memória a mais aqui que ele tem. Aqui na memória RAM ele tem 368, enquanto que o 628A 224 bytes. A EEPROM, que é muito importante também, aqui tem 128 e o nosso que a gente vai utilizar agora 256, tem o dobro, né? Então se a gente quiser fazer aí um mini banco de dados ou salvar variáveis permanentemente, a gente pode salvar o dobro aqui então na memória EEPROM. Então aqui ó, analógico, conversão analógico digital, 8 canais, aqui não tem. 2 canais CCP, né, captura, comparador e PWM, e aqui só um. Comunicação serial, que é aqui ó, SPI e I2C, aqui não tem no 628A. Então se você quiser utilizar um módulo de relógio de tempo real, por exemplo, ou um módulo de radiofrequência, você precisa dessas comunicações SPI e I2C, e aqui não tem, no 628A você não conseguiria utilizar. O ZART tem, que é RS232, aqui também tem. Comparadores e timers são iguais, então tá aí uma comparação básica desses dois microcontroladores. E aqui agora o mapa dos pinos, né? A gente pode ver aqui que o 877A são 40 pinos, então ele tem portas A, B, C e D, enquanto que o 628A só tem A e B. Então são bastante pinos a mais aí que a gente tem para utilizar. Então a gente pode conectar muitos sensores, display LCD, display de 7 segmentos. Então a gente pode fazer projetos bem maiores com este microcontrolador que nós vamos começar a utilizar agora. Vamos analisar agora aqui então o diagrama esquemático do LCD. Todas as ligações que devem ser feitas no LCD no nosso microcontrolador e as ligações
que devem ser feitas aí na alimentação de 5 volts e no terra. Então, a gente pode ver aqui o nosso LCD e aqui o nosso microcontrolador. Nosso LCD ele tem 16 pinos, vocês podem ver aqui. Então, aqui, ó, o primeiro pino, mas desses 16 a gente utiliza apenas 12. 4 pinos aqui, ó, que são o D0, D1, D2 e D3, a gente não vai conectar nada neles, que são os pinos de dados. A gente só vai utilizar apenas do 4 até o 8. Na verdade é 4, 5, 6 e 7. Aqui está 7 e 8, está errado. Mas então, aqui, ó, no primeiro VSS a gente vai ligar o terra, VDD 5 volts, V0 a gente vai ligar num potenciômetro para a gente poder regular o contraste das letras. Então esse V0 ele regula o contraste das letras do LCD. Ou você pode conectar um resistor de mais ou menos 2K, que você vai ter um contraste bom também. O RS, RW e o E são pinos que utilizados para enviar, para ler e para escrever dados no LCD. Então, a gente precisa conectar cada um desses 3 pinos, aqui, ó, pinos de configuração, escrito aqui, cada um deles em uma porta do PIC. Então aqui, ó, a gente está ligando o RS no C0, RW no C1 e o E de Enable no C2. Então, como eu falei, o D0, D1, D2 e D3 a gente não utiliza. Então a gente volta no D4, D4, D5, D6 e D7, que está errado aqui, né? Está D7 e D8. Cada um deles a gente liga em uma porta do PIC também. Então aqui a gente ligou o D4 no C4, o D5 no C5, D6 no C6 e D7 no C7. E o A e o K, esses dois pinos finais aqui, o A é de anodo e o K de catodo. Então esses dois pinos são os pinos do backlight, né? Que é a luz de fundo do nosso LCD. Então você pode ou deixar o anodo ligado no, que é o A, pode deixar ele ligado no 5 volts e o K no terra, porque aí você vai ter o backlight ligado o tempo todo, né? Mas se você quiser fazer um sisteminha que, por exemplo, você desliga o backlight depois de 1 minuto sem mexer, por exemplo, você poderia ligar igual aqui, ó, ligar o catodo, né, que é o K, num transistor, no coletor do transistor, e o emissor no terra. Aí você ligaria a base do transistor em um outro pino do PIC, que vai controlar esse backlight. E aqui ele ligou no C3. Lógico aqui, né, com um resistor de 1K na base. Então é isso, galera. Esse é o esquemático do nosso LCD, com as conexões aí todas feitas no microcontrolador PIC. Vamos ao código então agora. Vou vir aqui no meu compilador CCS, Compiler, criar um novo projeto. Vou salvar aqui na pasta. Escolha a pasta aí onde você quer salvar seu código. E vamos configurar. Ó. PIC 877A já está certo. Clock eu vou utilizar de 16 MHz. High Speed porque é maior do que 4 MHz. Clock. Vou habilitar o Power Up Timer apenas aqui. Tá bom. Comunicações a gente desabilita o RS232. O resto aqui já está tudo normal. Só a gente vir então aqui em LCD Options. A gente vai Use LCD. E agora esses pinos aqui a gente vai marcar o que a gente vai usar no pino RS, RW e o E. Então a gente volta aqui no nosso esquemático. Ó. RS é o 0, C0, C1 RW, C2 é o R. Então a gente vai marcar isso lá. Que é o RS é o C0, RW C1 e o Enable C2. Então só isso. A gente pode vir aqui e dar OK. Então tá aí, ó, nosso código já está criado aqui o nosso template com as configurações iniciais. Então eu vou já compilar o meu código.
Sempre que vocês criarem ele, já compilem ele já, viu, pessoal? Então vou fazer aquele esquema, ó. Vou apagar isso aqui. Vou ir na pasta onde eu criei o meu código. Vou abrir o main.h. Copiar toda essa informação aqui e colar no início do meu código. Vou fazer isso. Eu gosto de fazer isso igual eu expliquei para não depender de um arquivo externo. Esse define LCD type aqui, ó, a gente pode apagar, não é necessário. Então esses defines, ele praticamente está definindo que onde tiver escrito LCD enable pin lá na biblioteca do LCD, eu vou estar querendo me referir ao pino C2. Então deixa eu só pôr mais para frente isso aqui. Onde tiver LCD RS pin, eu estou me referindo ao pino C0 do microcontrolador. E LCD RW pin ao pino C1. Então isso aqui, esse define, ele faz isso. Você define como você quer. Se você estiver chamando essa palavra aqui, quer dizer que você está utilizando esse pino. Então você define um pino com um nome. Praticamente isso. Mas você não precisa definir só pino. Você pode definir funções, muitas coisas que a gente vai aprender depois. Então agora a gente vai na pasta onde a gente salvou o código de novo. Vai abrir esse arquivo aqui, ó, lst, main.lst. Vai descer aqui, ó, lcd.c, que é a biblioteca do LCD. E vai copiar esse example of pin access, apenas o D4, D5, D6 e D7. Porque os outros a gente já definiu lá. Já vem definidos. Então a gente vai colar aqui. E a gente vai apagar isso aqui, ó. Esses comentários aqui, esses pontos e barras que vem antes. O define tem que ficar vermelhinho assim, ó. Então agora a gente já definiu também os pinos. Vamos então modificar aqui, ó. É C, não é D. Vocês podem olhar no esquemático aí que a gente está utilizando D4, data 4, D4 do LCD como C4, C5, C6 e C7. Então depois que a gente define os nossos pinos, a gente pode incluir a nossa biblioteca. Então tá aqui, ó, include lcd.c. Toma cuidado para não incluir a biblioteca antes dos defines aqui, ó, porque senão não funciona, tem que ser depois. Então, com as nossas configurações iniciais feitas, a gente entra para o void main. Aqui no void main, a gente tem o LCD init, que é a função para iniciar o LCD. Ela também já é colocada aqui automaticamente. E aqui aquelas configurações, né, desabilitando portas ADC, analógica, desabilitando os timers e tudo mais. Então a gente apaga esse comentário e inclui o nosso while true, que é o nosso loop infinito. Então, aqui no void main ainda, antes do while true, eu gosto de testar o LCD. Então eu vou deixar aí para vocês na descrição do vídeo esse PDF aqui, ó, que é um PDF do CCS, da linguagem C do CCS, onde a gente tem várias funções aí do CCS, vários exemplos, que é o tipo de variáveis, declaração de variáveis, operadores. E o que vai nos interessar aqui vai ser essa parte aqui do especificadores aqui, caractere especial do LCD. Aqui, ó, especificadores de formato para o printf. Isso aí que nos interessa no momento. Mas vocês podem dar uma olhada aí nesse PDF. Ele é muito bom. Tem todas as funções do CCS aí, ó, para baixo. Tem exemplos, principais erros e tem situações mais comuns na automação. Então tem exemplos aqui também. Vocês podem dar uma olhada aí que é bem interessante esse PDF. Vou deixar na descrição. Então vocês podem ver aqui, ó. A gente tem essas funções aqui para o display, ó. LCD init inicializa o LCD, LCD put C vai escrever uma string, printf, saída formatada, geralmente utilizado para exibir dados das variáveis no LCD. Então, é essa função que a gente quer, ela, printf, para a gente poder escrever no LCD. Ó. Printf, abre parênteses, LCD put C, vírgula, abre e fecha aspas duplas,
e ponto e vírgula no final sempre, né? E aqui a gente vai escrever loading, só para a gente fazer um teste. Vou colocar agora um delay de 2 e agora eu vou copiar esse printf, colar aqui, só que agora é para apagar o display. Para apagar o display a gente usa barra invertida F. Então printf lcd.c aspa dupla barra invertida F, a gente apaga o display, como vocês podem ver aqui também nesse PDF. Aqui, ó, caractere especial, barra invertida F, limpar display, barra invertida N, pular linha e tudo mais aí. Vamos voltar aqui. Então a gente está escrevendo o display loading, esperando 2 segundos e apagando o display. Vamos compilar. E vamos lá no nosso simulador Proteus testar este código. Então pessoal, aqui no Proteus 8.0 que eu utilizo, vou criar um novo projeto, vou colocar o nome de LCD e salvar aqui na pasta escolhida aí. Next, criar um esquemático, sim, next, não precisa de criar PCB, next, finish. Então a gente vem aqui em componente mode, clica no P, procura aqui o nosso microcontrolador 877A, procura o LCD, que ele chama LM016L, que ó, tá bem aqui. Dá 2 cliques nele também, para ele vir aqui em devices aqui, para você utilizar. E o min-res, né, que é o resistor de 2K, para a gente colocar no contraste. Então a gente vem aqui, coloca o pique, coloca o nosso LCD. Então vamos agora fazer as ligações. O primeiro pino é o VSS, ele liga no terra. Depois vem o power, para ligar no pino 2. Depois vem o resistor de 2K, para a gente ligar, que é o nosso contraste, né, no pino 3. E no terra, viu? Não é no 5 volts, tem que ser no terra. Então o RS nosso, a gente ligou no C0. O C1 é no RW. E o enable, o Ezinho, no C2. D0, D1, D2 e D3 não utiliza. Então o D4 é no C4. Vocês podem conferir lá no código e no nosso esquemático que a gente utilizou. Esses pinos aí que a gente está conectando. Esses pinos a gente conecta direto, não precisa de resistores. Viu? Aqui não tem o backlight, né, que é o anodo e o catodo. Mas aí vocês ligariam o anodo no 5 volts e o catodo no terra, para a gente ter o backlight ligado direto. Então só isso aqui, já está pronta aqui nossa simulação. Só vou ligar o Master Clear nos 5 volts, né, para a gente não esquecer. Não vou colocar o oscilador, porque não precisa, mas quando a gente for montar na prática, precisa. Aqui eu vou colocar 16 MHz, que é o oscilador que eu utilizei lá no código. E vou selecionar aqui o meu main.hex, que é o código que eu criei no CCS. Tem que ser .hex, né, de hexadecimal. E OK. Então vamos dar play e testar o nosso código. Lá, vocês podem ver loading. E apagou depois de 2 segundos. Então está funcionando legal aí. Então vamos testar de novo. Ó. Play, loading. Depois de 2 segundos apaga. Vamos voltar no código aqui, né, dar stop, voltar no código. E vou ensinar mais uma função aqui desta biblioteca. Para vocês verem a função, vocês podem ir lá na pasta que a gente compilou o código, vir aqui no main.lst e vir aqui no lcd.c, aqui ó, onde está aqui cheio de barra ao lado. Vocês podem conferir aqui, ó, descendo, vocês podem conferir as funções do LCD. Mas lá no PDF tem todas e eu vou mostrar todas aqui também. Então, só se surgir alguma dúvida aí. Então, uma outra função do LCD é o LCD_GoToXY,
que é para a gente escolher onde vai iniciar a nossa escrita. Então aqui, primeiro é coluna, vírgula, linha. Então vamos iniciar na coluna 4, né, mais ou menos um tiquinho para frente, no meio, deixar a palavra mais no meio. Vamos iniciar na segunda linha. Então a gente ponto e vírgula, compila de novo. E vamos testar para ver o que aconteceu. Então olha lá, o nosso load agora está na segunda linha e na coluna 4. Então vou testar de novo, ó, o loading. Então tá aí funcionando. Agora eu vou ensinar vocês a printar valores de variáveis na tela do LCD. Então vamos criar aqui uma variável inteira, x, iniciando com o valor de 0. Então, agora eu vou, depois que apagar, eu vou dar outro printf. E agora eu vou printar o valor de x, ó, x igual. Então, para a gente printar o valor de uma variável, a gente vem aqui no PDF, especificador e tipo. Ó. Então, o tipo que você quiser printar, você olha aqui, ó, %u para int ou short. Então, como minha variável é int, inteira, eu vou utilizar %u. Então, a gente vem aqui no código, põe, entre aspas, x igual %u. Depois de fechar aspas, a gente põe vírgula e a variável que a gente quer printar aqui no %u, que é a x que eu criei aqui. Então, feito isso, a gente printou o valor de x na tela. Então, vamos compilar e ver o que aconteceu lá no Proteus. Então, load, espera 2 segundos, x igual a 0. Então, está aí o nosso valor da variável x. Se eu mudar o valor da variável, aqui, ó, se eu iniciar ela em um valor 85, por exemplo, vamos compilar e vocês vão ver que vai mudar lá no LCD. Porque ele vai buscar na memória o valor dela e vai printar lá. Ó. Então, printou 85. Então, pessoal, para finalizar esse vídeo, que é o código e a simulação, a gente vai voltar aqui no código e eu vou fazer então uma contagem mostrando o display. Vamos colocar aqui x iniciando em 0. Vou criar uma outra variável inteira i para a gente usar no nosso loop for. Então aqui eu vou apagar isso aqui, vou deixar o load em apenas um segundo. Então vou vir aqui, ó, for, vou usar um loop for. Para quem não sabe a linguagem C, eu recomendo aí aprender, né, estudar a linguagem C aí, tem cursos no YouTube, postilas, você acha na internet, para vocês aprenderem aí os loops for, while, if, aprender toda a linguagem C, né, variáveis e tudo mais. Então aqui eu já vou fazer direto. Então int for, né, quer dizer i igual a 0 até i menor do que 100, i mais. Então a gente vai colocar aqui, ó, printf lcd putc, vírgula, abre e fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então aqui eu vou colocar contagem igual a variável que eu vou contar, que vai ser a x. Então é %u. Então vou pôr um delay de 1 milissegundos, de 1 segundo. E depois eu vou incrementar a variável x. Para incrementar eu posso usar x++ ou x igual a x mais 1. Tá a mesma coisa. Então eu gosto de utilizar x++. Então vou pôr aqui para apagar também, né? Porque a gente precisa apagar para não dar problema aí de apagar o display. Então, ó, barra invertida F. Então pronto, vou compilar este código. Então deu um erro aqui.
que eu não coloquei a variável. Então eu ponho vírgula x, que eu não especifiquei qual variável eu ia printar no %u. Então agora vai funcionar. Então a gente vem aqui no Proteus, ó, e vocês vão ver que vai acontecer um erro. Não vai funcionar, quer ver? Olha lá o que aconteceu. Ó, tá funcionando, mas não tá certo, porque deve estar dando alguma coincidência aqui com os valores do x e y. Mas sempre que eu for printar, que eu quiser printar no mesmo lugar, sim, é porque eu estou apagando. Quando eu apago, ele vai sempre no mesmo lugar. Mas é bom vocês colocarem go to LCD, go to XY e onde você quer printar ele sempre, para não dar erro. Então sempre que eu apagar o LCD, ele vai sempre voltar para o 1,1 no XY lá. Por isso que funcionou. Então vamos ver agora, vai funcionar melhor, olha lá. 3, 4, então a nossa contagem está aí, né? Até 99. Estou dando uma travadinha aqui porque o computador deve estar pesado aí com a gravação. Mas a contagem é de 1 segundo mesmo. A gente vai ver na prática no próximo vídeo. Então deixa eu só mudar aqui o tempo para a gente ver esse tempo correr mais rápido agora. 200 milissegundos. Então deixa eu apagar o display aqui em cima também. Por isso que está dando um erro ali de... Então vamos ver. Dá play, olha lá. Então tá aí nossa contagem agora mais rápida. De 200 milissegundos. Então pessoal, se você gostou dessa aula, se esse vídeo foi útil para você, se você gostou de aprender sobre display LCD com microcontrolador PIC, deixe seu like aí no vídeo, compartilhe aí com seus amigos. E no próximo vídeo eu vou mostrar essa montagem aqui na prática, na protoboard, para a gente ver se realmente funciona igual aqui no nosso simulador. Então deixe seu like no vídeo, continue acompanhando nossa série e até o próximo vídeo.